Gabriela Coelho, setorista do Supremo Tribunal Federal, nos informa. O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, foi novamente ao Supremo Tribunal Federal para ser ouvido o mais rápido possível pela CPI da pandemia. Não perca o fio da meada. Ricardo Barros é o nome que, segundo o deputado Luiz Miranda, que acusa de haver uma negociata, um processo atípico na compra da vacina Covaxin. Luiz Miranda diz que, ao denunciar ao próprio presidente Jair Bolsonaro, dia 20 de março, o caso Covaxin, Bolsonaro teria dito que o responsável por esse rolo era o líder do governo dele na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Desde então, Ricardo Barros vem dizendo que não tem relação com esse caso, não tem relação com os funcionários envolvidos nesse caso e pedindo para ser ouvido o mais rápido possível pela CPI. A CPI assegurou ali que o timing é dela. Ele já havia feito uma requisição, o ministro pediu informações à CPI, deu 5 dias, o prazo que ele queria ia estourar e ele faz um novo apelo. Então, Ricardo Barros volta ao Supremo Tribunal Federal para falar a respeito do caso Covaxin e de outras questões que já orbitam em torno dele. Por exemplo, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, era ligado a ele. Por que Roberto Dias sobreviveu quando teve a primeira vez a cabeça pedida por Pazuello? Ele tinha conexões políticas? Barros diz que quer responder a todas essas questões o mais rápido possível e volta ao Supremo. Assunto para eu tratar com a minha dama de copas aqui, a Renata Agostini, porque é o seguinte, Renata, Ricardo Barros, a gente sabe, ontem o presidente Jair Messias Bolsonaro foi questionado sobre esse assunto, se Ricardo Barros tinha ali a confiança integral dele. E Bolsonaro saiu-se com: bom, eu tenho que dar, né? Deixa ele falar na CPI, depois a gente vai conversar. Segundo pessoas do PP, o partido de Ricardo Barros, o roteiro é falar na CPI e sair da liderança do governo, para ver se sai do foco das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso explica a pressa, Renata? Ricardo Barros está numa postura de não vai ter atraso, vai ter luta. Ele realmente está fazendo publicamente quase todo dia esse pedido para que ele fale o quanto antes. A gente já viu lá atrás o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, falando na CPI de que a CPI deveria chamá-lo. Tivemos essa fala, então, ontem do presidente, que se recusou a dizer se, de fato, ele mencionou o nome de Ricardo Barros ao deputado Luiz Miranda, mas disse, como você bem lembrou, que tem de dar a ele, né, esse benefício da dúvida e aguardar o que ele tem de dizer à CPI. Agora, Dani, essa informação que você traz, ela é muito valiosa porque ela revela que o governo está até agora tentando entender o que faz com esse caso. Houve uma decisão do presidente Jair Bolsonaro e do Palácio do Planalto de confirmar a parte do que diz Luiz Miranda. Ou seja, o encontro tem registro, está lá, está tudo certo. Sim, ele apresentou, fez relato de irregularidades, o presidente já confirmou isso. Ontem, inclusive, confirmou que Luiz Miranda deixou papéis, porque ele disse que remeteu esses papéis ao seu ministro da Saúde naquele momento, que era Eduardo Pazuello. Agora, sobre essa parte de Ricardo Barros, nada. O presidente falou, olha, isso é uma conversa entre nós e eu não vou falar nada sobre isso. Ocorre se houver uma decisão de retirar a Ricardo Barros logo depois dessas explicações que ele espera da CPI, qual é o efeito disso sobre a avaliação que o governo faz do que ele tem a entregar? O Palácio do Planalto não conseguiu ainda entender como ele caminha em relação a Ricardo Barros, não só porque ele é o líder do governo na Câmara, portanto tem um papel de destaque na articulação, mas porque ele é um deputado do PP, que é esse partido que se tornou muito aliado ao presidente e que, sim, tem uma série de indicações pela esplanada dos ministérios. Olha só o que pede aqui no detalhe, né, a defesa de Ricardo Barros, que ele seja ouvido até o dia 16 de julho, ou seja, até sexta-feira, não é isso? Até sexta-feira, antes do recesso parlamentar. Lembrando que, inclusive, a CPI pode não parar no recesso, mas o que quer Ricardo Barros é ser ouvido antes do fim do recesso parlamentar.